Flamengo já vai jogar amanhã às 8 da noite. Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Santos já vem com o Neymar, ó. Neymar não corre lá na frente, já é um a menos, vai ser ataque contra a defesa. Tem um corte aqui do Tá Na Área, crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição para conferir. E se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais ao nosso trabalho. E eu agradeço, compartilha, comenta e vamos conferir. Pedro não foi relacionado pro jogo, vamos conferir. Quais informações do Flamengo, porque falando em rodada de Brasileirão, havia dúvida se teríamos Pedro relacionado, não relacionado, crise. De novo, a tal da crise. Isso, né? Aí. Rubrica crise. Vamos lá. Então, em caixa alta, em negrito, crise no Ninho do Urubu. Carlos Gil acompanhou o treinamento do Flamengo antes da viagem para São Paulo e começa trazendo as informações pra gente. Olá, amigos do Sport TV, tudo bem? Um grande abraço a todos. O Flamengo concluiu hoje pela manhã seus treinamentos antes da partida de amanhã na Vila Belmiro contra o Santos, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, 13º jogo do Flamengo, que tem uma partida atrasada em função da participação na Copa do Mundo de Clubes. O atacante Pedro participou das atividades tanto de ontem quanto de hoje de manhã, mas ao ser divulgada a relação de quem vai viajar, o Pedro novamente ficou de fora, não será opção nem mesmo no banco de reservas. Um desdobramento de tudo que vem acontecendo desde o último fim de semana. O Pedro já não havia sido relacionado contra o São Paulo. O Felipe Luiz deu uma entrevista logo depois da partida dizendo que o comportamento do Pedro dentro e fora de campo não tinha sido satisfatório. O Pedro se reuniu ontem pela manhã com os companheiros, deu a versão dele, depois publicou uma carta aberta nas redes sociais dizendo que se sentiu desrespeitado e justificando esse mau aproveitamento nos treinamentos, reconhecendo que não tinha ido bem, mas justificando que isso também tinha sido em função do vazamento de algumas informações de membros da diretoria que gostariam de negociá-lo. O fato é que o Felipe Luiz considerou que se o Pedro não havia treinado bem na semana passada, não foram esses dois treinamentos de ontem e hoje que o credenciavam para poder estar à disposição nesse jogo contra o Santos. O Flamengo tem alguns outros desfalques, o Alexandro e o Ayrton Lucas, que saíram machucados contra o São Paulo, o Pulgar ainda não se recuperou de lesão e o Michael também fica de fora da viagem com dores no tornozelo esquerdo. Com isso, o Matheus Gonçalves, que vem aí transitando entre o Sub-20 e o profissional, ontem atuou pelo Brasileirão Sub-20, volta aos profissionais, compondo o elenco que vai a Santos enfrentar o Santos amanhã. Então, Pedro, mais uma vez, ficando de fora da relação. Lembrando que o Flamengo, depois dessa partida, tem um clássico no próximo domingo no Maracanã contra o Fluminense. E daqui a pouco também começam as decisões de mata-mata, né? Copa do Brasil, Libertadores, enfim, jogos importantíssimos para o Flamengo. Vamos colocar a Letícia Marques no papo para atualizar essas informações do Rubro Negro, porque ontem aqui no Tá Na Área a gente conversava, né, com a Emanuele Ribeiro sobre essa situação do Pedro, a nota oficial, e ainda esse embate entre Pedro e Felipe Luiz, que parece ter ficado no ar, Letícia. E mais uma vez, claro, ainda que ele tenha na nota oficial de certa forma reconhecido que não acompanhou muito bem os treinamentos da última semana, não teve nem tempo hábil para o Pedro convencer nos treinamentos que merecia estar nessa escalação, estar nesse elenco, essa delegação que foi para São Paulo hoje, né, Letícia? Mas o que a gente tem aí também de novidades em relação a isso? Ele já esperava não estar relacionado para essa partida de amanhã também? O que vocês têm de informação? Acho que você já leu muito bem, né, essa questão em relação ao Pedro. O Felipe Luiz foi muito duro nas críticas que ele faz à postura do Pedro na semana passada, antes da partida contra o São Paulo, né, em relação àquela semana de treinamentos. Apesar do Felipe Luiz pontuar que o Pedro já não treinava bem há algum tempo, ele faz algumas observações em relação àquela semana anterior ao jogo contra o São Paulo. E aí naquela semana ele aponta que o Pedro foi o pior nos números do GPS, enfim. Então assim, foi uma semana muito ruim de treinamentos do Pedro. E aí, em cima disso, a gente pode considerar que ele não teve muito tempo de apresentar uma recuperação, né? Uma volta. O treino que ele faz no sábado, que é para o Ninho do Urubu, ele faz um treino muito bom, um treino muito físico, um treino até que ele bate algumas métricas que ele não bateu em nenhum momento da temporada. Então, assim, foi um treino muito bom. Na segunda-feira, folga para o elenco, domingo folga para o elenco, na segunda a reapresentação, mas é uma reapresentação que não contou com o grupo todo, né? Porque os titulares, por exemplo, ficam mais na academia, no recovery. Então, digamos que o Pedro só teve um treinamento com o elenco inteiro à disposição, que foi o treinamento desta terça-feira. Então, muito em função disso, pelo que a gente ouviu, o Felipe Luiz dá mais essa semana de treinamento aí para o Pedro, para ele se recuperar essa sua forma física, a ser relacionado. Já tinha essa
expectativa de que o Pedro no Santos, mas ninguém tinha certeza. O Filipe Luís bateu o martelo de fato hoje na relação depois do jogo, né? E aí, como o Gil falou no VT agora há pouco, Matheus Gonçalves é um nome novo nessa lista à disposição do Filipe Luís, assim como o nigeriano Shola, né? O que está sempre no sub-20, a gente já falou dele aqui em vários momentos. Filipe Luís sobe com o Shola também para ficar à disposição. Mas é isso, Camila, assim, o assunto Pedro tem sempre aquela ideia de que já tá terminando, né? E aí, em cima, é só mais uma questão de quando ele vai voltar a ser relacionado para, de fato, colocar uma pedra nesse assunto, que é o que tá todo mundo querendo, pelo que a gente conseguiu ouvir. Hoje, mais cedo, a gente até publicou uma matéria, a famosa Gaveta, né, que todo mundo acompanha. Nessa matéria, a gente tentou trazer um pouquinho do que o Flamengo, né, instituição, pensou a respeito dessa nota do Pedro, que vocês já debateram muito bem ontem à tarde com a participação da Manu. Então, assim, foi uma nota que ela não gera tantas repercussões, mas fica uma sensação que ela não caiu bem ali, né? Poderia não ter falado nada. Basicamente isso, assim, porque ele não pede desculpas. Mas também não é algo que se prolonga ou que dá maiores discussões internas, tanto em relação à comissão técnica e ao próprio elenco. Acho que esse é um cenário geral, assim, do Pedro. Lembrando, ele não fica... ele não vai ser relacionado para essa partida contra o Santos, mas uma expectativa aí de que ele volte a ser relacionado talvez já no final de semana, Camila. Tá certo. Gaveta é aquela matéria que sai cedinho, né? Que é a primeira matéria do dia, que já vai sendo preparada no dia anterior. E é importante a Letícia ter falado sobre essa reportagem que tá lá no GE. Globo, feita por ela também, porque acho que tem uma sensação um pouquinho diferente, gente. Acho que é importante ela trazer esse lado de como caiu a nota, porque embora, né, tenha esse desejo do Flamengo de colocar uma pedra, do Pedro voltar a treinar e voltar a ser relacionado, acho que a nota do Pedro, e ontem a gente falava sobre isso aqui no Tanária, ela acaba criando um embate, né? Quando ele diz que o Filipe Luís o desrespeitou na coletiva, parece que tá o Pedro de um lado e o Filipe Luís do outro. Não parece ter havido um acordo ali, de certa forma, nem houve conversa, ele conversou só com o grupo, pelo menos por enquanto. Tá precisando ter uma afinada ali entre os dois para que, de fato, ele possa voltar a treinar, ser relacionado normalmente e colocar uma pedra no assunto, né? Tem mais uma outra coisinha, né? Eu acho que não é só a questão dele falar que foi desrespeitado. Ele menciona, puxa, e teve também, que ele estava se referindo à troca de WhatsApp, né? Aquela que vazou, da venda dele, coisa e tal. E aí ele meio que justifica a semana ruim de treino dele, porque olha aqui, eu me desmotivei. Puxa vida, se você vai se desmotivar por uma nota vazada de WhatsApp, eu acho que você não está fazendo o seu trabalho. Eu acho que o Pedro não foi bem. Eu nem sou do time que acha que o Filipe Luís fez certíssimo no tom. Eu achei o tom um pouco pesado também. Eu acho que ele podia ter passado aquela mesma mensagem trocando algumas frases. Eu achei que ali rolou uma certa, talvez, inexperiência de gestão, de ter escalado uma crise num nível que talvez não precisasse. Aliás, um nível tão alto de crise que é muito difícil você gerir, né? E o primeiro sinal que seria a primeira manifestação do Pedro, que ele poderia também, né? Desculpa aí, gente, foi mal, né? Tava doidão. É isso, pronto, acabou, né? Ele não fez isso. Então, no final das contas, a crise está viva. Eu acho que é quase tão viva quanto no sábado. A Letícia levantou o dedinho ali, quero ouvi-la. Acho que tem uma palavra que o Filipe Luís usa que aí é muito pessoal, né? Minha opinião. Achei pesada, que é quando ele fala ridículo. Isso. Eu acho um adjetivo ali um pouquinho mais pesado quando ele fala em relação ao comportamento, embora ele tenha explicado de onde também ele tem essa opinião pelo comportamento do Pedro ao longo da semana, né? Letícia se levantou o dedinho. Não, é só para completar também, Camila, porque quando vocês falam sobre algumas declarações, acho que é importante a gente falar também como foi recebido, né, esse posicionamento do Filipe Luís. Para quem estava acompanhando todo o desdobramento desse caso Pedro, era algo que incomodava também ao elenco. Alguns atletas já tinham conversado com o Filipe Luís para que ele se posicionasse, já tinham conversado com a diretoria também em relação às atitudes e a forma como o Pedro estava treinando. Então era algo que incomodava o grupo praticamente inteiro de jogadores, assim. Então, o Filipe Luís se sentiu na necessidade de se justificar do porquê o Pedro não estar tendo oportunidades e do porquê o Pedro não foi relacionado para aquela partida, né?
E aí ele explica, obviamente, em cima da função da preparação para aquela partida em específico, mas ele deixa muito claro que é algo que já estava acontecendo. Então acho que o Felipe, ele é muito duro nas palavras. O retorno que a gente teve ouvindo algumas pessoas do dia a dia, né, no Ninho do Urubu, era que ele precisava fazer isso, todo mundo concordou com o que ele fez, mas algumas ponderações, e até de alguns atletas que estão do lado do Felipe Luiz, mas alguns também pontuam que ele poderia ter usado outras palavras, que é muito o que o Serginho falou. Mas assim, o posicionamento dele e a necessidade dele de se posicionar foi aprovada quase não, assim, pelo que a gente ouviu, com unanimidade de todo mundo, assim, do elenco, comissão técnica, dirigentes, todo mundo via como necessário. E aí, claro que alguns pontuam algumas questões em relação ao tom, ao uso de algumas palavras, e aí vocês falaram sobre a palavra ridículo, lamentável, e aí o Felipe também ele fala sobre atitudes do Pedro em relação a deboche, e acho que isso era o que mais pegava em relação ao grupo, porque eram algumas orientações e algum deboche que o Pedro fazia, e aí isso é uma grande discussão também, porque o Felipe usa palavras muito duras, de fato, mas é porque eu sinto, pelo que eu acompanho, é que era algo que já vinha acontecendo há algum tempo, e aí o Felipe usa aquele momento meio que para falar sobre tudo, e aí naturalmente algumas questões ali você acaba, de certa forma, deslizando, né? Acho que foi esse o cenário como um todo, Cami. A tal da gota d'água, né? Que aí quando explodiu, né? A última gota d'água, ele transbordou no caso. O Felipe falou tudo, mas com certeza, como a Letícia trouxe, empoderado ali pela diretoria e pelo elenco para que tivesse tranquilo para fazer essa declaração. Mas aí, Raide, a questão são os próximos passos, né? O quanto diante dessa nota do Pedro, do que foi dito pelo Felipe, parece haver um distanciamento entre os dois para a gente pensar agora numa uma situação de conciliação, né? Além de treinar muito bem nos próximos dias, que eu acho que o Pedro vai fazer isso, como a Letícia trouxe no sábado, teve um comportamento diferente, vai precisar convencer o Felipe Luiz de que pode voltar a confiar nele, de que não vai existir desrespeito de nenhum dos lados, né? Eu acho que o passo é o profissionalismo, é o que o Felipe cobrou do Pedro. Se o Pedro demonstrar o profissionalismo que o Felipe tem, que a carreira inteira dele foi pautada a partir do profissionalismo. Outro dia eu estava até vendo em mídias sociais a fala do Felipe ao anunciar a aposentadoria. Ele falava, eu fui contratado para jogar no Flamengo e eu não consigo render, jogar 40 jogos na temporada, então acho melhor eu me retirar, me aposentar e dar um passo na carreira. Então, a carreira do Felipe inteira é pautada a partir do profissionalismo, e a partir do momento que o Pedro demonstrar o profissionalismo, acredito que tudo isso estará resolvido, não imagino nenhum tipo de rusga. Agora, só pegando aqui um pouquinho de contexto, olhando aqui de fora, obviamente, né, não estou lá no convívio do dia a dia, até esse vazamento uma suposta negociação do Pedro e um valor para o Pedro, isso aí para mim, apesar de eu achar que é errado, isso aí para mim já foi um cutucão para falar, meu filho, acorda, vamos treinar, você não está rendendo, vou te botar na lista de negociados. E aí o Pedro assume isso como não me querem aqui, vou fazer pior ainda. Então, acho que precisa ter um amadurecimento ali do jogador. O jogador precisa amadurecer. O futebol hoje, ele exige outras valências que não apenas a definição, que o Pedro é excelente, um excelente definidor. Talvez o melhor definidor do futebol brasileiro hoje. Tecnicamente, um atacante acima da média. Mas o futebol hoje exige outras valências e o Pedro precisa mostrar que entrega. E só complementando, né, minha linha de raciocínio. Numa sequência de treinamento, você tem pelo menos uma semana de treinamento forte para aí a perna ficar pesada e na segunda semana você voltar à sua rotina física ideal. Então, não sei nem se eu acredito num Pedro retornando na partida do fim de semana, talvez só na partida da próxima semana. A gente vai ter que continuar acompanhando aí o noticiário, mas o Flamengo enfrenta o Santos, né, nessa quarta-feira sem o Pedro e aí com outros jogadores, né, que vão ser importantes para esse elenco do Felipe Luiz. E aí, Letícia, a gente brincava aqui com o bingo do futebol brasileiro, né? Falamos de crise, falamos de jogo de Campeonato Brasileiro. Tem a janela ainda, né? O Flamengo, claro, tá de olho no interesse dos clubes. Ontem a gente falou da proposta da Roma pelo Wesley, que foi recusada, mas também está no mercado. Isso vocês já vinham trazendo nas últimas semanas, as posições que o Flamengo tem interesse, e houve novidades em relação a nomes, né, Letícia?
Exatamente, Camila. E aí a novidade, de uma forma curiosa, ela é um centroavante, né? Então, como a gente já tinha noticiado há algum tempo, o Flamengo tá de olho num centroavante que tenha características para o estilo de jogo do Filipe Luís. E aí o centroavante que a gente descobriu que o Flamengo tem interesse é o Tati Castellanos, da Lazio. Mas assim, Camila, é uma negociação muito difícil, é uma negociação muito, muito difícil e ela tá muito embrionária. O Flamengo tem interesse nesse jogador, é um jogador que fez 40 jogos na temporada passada e ele fez 14 gols e 5 assistências, então assim, tem uma métrica alta, né, em relação a isso, é um jogador que chama a atenção, mas que é muito difícil. A imprensa estrangeira, ela fala mais ou menos numa negociação, né, no mês de junho, em torno de 35 a 40 milhões de euros, então assim, é uma negociação muito alta, os números são muito altos, mas de fato o Flamengo tem interesse na contratação desse jogador e aí a gente vai acompanhar para ver como é que é o diálogo com o jogador, se ele vai querer retornar ao futebol sul-americano, né? Ele é argentino, e se também a Lazio, por algum motivo, vai topar negociar o jogador que é importante para ela. Então a gente está monitorando, mas de fato esse é um nome que agrada ao Flamengo. E aí, como você falou também de outras posições, além do 9, o Flamengo procura um camisa 10, que o alvo é o Carrascal. A negociação ainda está travada, mas o Flamengo pretende avançar nos moldes nos próximos dias. Carrascal como o alvo do 10 e também um ponta que talvez seja um ponta esquerda, pelo que a gente está ouvindo por aí. A gente deu até uma proposta de empréstimo pelo Michael, do mundo árabe ontem, mas o Flamengo ainda não respondeu essa proposta. E por fim também, o Flamengo fica de olho ali, não é prioridade, mas fica de olho em um zagueiro. Então são essas 4 posições aí que o Flamengo deixa no radar, mas aí em ordem de prioridade, acho que a gente pode falar 10, ponta esquerda, 9 e zagueiro. Em relação ao time também para amanhã, Letícia, a gente deve ter algumas mudanças, né? Ayrton Lucas, Alexandre estão fora, mais minutos para o Wallace Ian. O que a gente pode falar do time para esse confronto contra o Santos? Camila, quando a gente estava falando sobre o Pedro, eu falei um pouquinho da preparação, né? O Flamengo jogou no sábado, folga no domingo, treina na segunda e só fez um treinamento com o grupo inteiro, que foi o treinamento desta terça-feira. O time ele tem algumas mudanças porque você tem o Alexandro e o Ayrton Lucas no departamento médico, né? O Alexandro teve uma lesão na coxa esquerda, tá fora, e o Ayrton Lucas teve aquele choque, né? Acabou abrindo um pouco a canela dele ali, mais ou menos. Ele vai ficar fora por mais ou menos umas 3 semanas, então o Flamengo não tem os dois na lateral esquerda. O Vinha, como o próprio Filipe Luís comentou na coletiva, ainda está se recuperando, teve uma lesão gravíssima, teve pouquíssimos minutos, então não vai ser o titular. Natural que o Varela, mais uma vez, ganha posição na lateral esquerda improvisado, né? Não é a primeira vez que o Flamengo tem Alexandre e Ayrton Lucas lesionados e aí o Varela assume essa posição. Mas falando um pouquinho de time, Camila, não tem muitos mistérios, a gente projeta um time parecido com aquilo que foi contra o São Paulo, né? Com essas mudanças pontuais. A gente pode pensar em mais ou menos um Rossi, o Wallace, o Wesley, desculpa, tu falou o Wallace e ficou na minha cabeça. Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda, como eu falei, Alan, que foi muito bem naquele jogo contra o São Paulo, deve ganhar uma sequência aí, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. E aí, nesses moldes e sem o Pedro também, é natural que o Wallace também ganhe minutos ali pelo segundo tempo. Pelo que a gente entendeu, não deve começar como titular, mas é um menino que é um xodó do Filipe Luís e com certeza deve ter minutos na quarta-feira, Camila. Tem aproveitado bem as oportunidades também. Teremos então nessa quarta-feira Flamengo e Santos, o rubro-negro de volta a campo, querendo manter a liderança do Campeonato Brasileiro, tem 27 pontos e um jogo a menos que o Cruzeiro, que tem o mesmo número de pontos, mas tem um jogo a mais por conta já desses asteriscos da tabela, já desses jogos que ainda não foram realizados. O Flamengo tem um jogo da 12ª rodada ainda, que não aconteceu antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar um pouquinho do alvinegro, praiano, saber um pouquinho desse Santos, porque, claro, teremos Neymar em campo, né? Com contrato renovado. Agora, mais uma oportunidade de vermos o Neymar dessa vez nesse confronto contra o Flamengo. E, claro, nessa expectativa aí do Neymar de volta ao time da Vila, né? Falar, né, desse reencontro do Neymar com a Vila Belmiro, com o Santos, justamente talvez num grande teste, talvez o principal teste que ele poderia ter, né, encarando o Flamengo do Filipe Luís, o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Neymar tenta, né, no jogo desta quarta-feira, ter a primeira participação
de gol dele, né, nessa edição do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a temporada, né, do craque tem sido muito prejudicada pelas lesões, mas essa pausa no calendário acabou fazendo bem para ele, né? Conseguiu se recuperar fisicamente, melhorar, e na primeira impressão, né, que foi o amistoso contra a Desportiva Ferroviária, claro que, né, o nível do adversário a gente pode desconsiderar um pouco, mas nos 45 minutos a gente viu um Neymar muito participativo, viu criando jogadas e saindo com um gol e uma assistência, né? E diante, né, dessa posição de meia, né, que é a posição que ele já jogou na Copa de 22 e que ele vem atuando com, né, o Kleber Xavier, ele tenta, diante do Flamengo, ter essa primeira participação de gol para poder ajudar o Santos, né? Porque a situação do Santos também é complicada no Brasileirão, tem diante o líder, né, da tabela e tenta se afastar da zona de rebaixamento, né? O Santos vem tentando embalar na competição, inclusive, né, teve uma ótima vitória contra o Fortaleza, né, fora de casa na última partida pelo Brasileirão, e agora, né, conta com o Neymar como essa referência para, né, vencer o Flamengo e reagir ainda mais na tabela, porque, né, o Neymar de contrato renovado, como você bem disse, né, compromisso firmado até o fim do ano. A ideia do Santos, né, o Santos tem o desejo de tê-lo pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, aliás, e diante, né, desse desejo do Santos e do próprio Neymar, né, que quer estar muito bem, estar inteiro para, né, vestir a camisa 10 da seleção no Mundial do ano que vem, tudo começa, né, a partir desse duelo contra o Flamengo, que é o líder da competição, como eu disse, e o grande teste para o Neymar se provar nesse nível competitivo que não vem acontecendo, né, nessa temporada 2025, desde que ele assinou com o Peixão. Até porque quando a gente fala desse confronto, né, a gente tem até os números. Confronto aí, não estou falando de Santos e Flamengo, mas Neymar no Santos versus Flamengo, porque tem aquela partida, claro, histórica. Uma das maiores partidas da história do Campeonato Brasileiro. Aquele 5-4 do Flamengo no Santos, o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho, o Santos com o Neymar, mas enfim, nesse confronto histórico, né, foram 6 partidas do Neymar pelo Santos enfrentando o Flamengo. Venceu uma vez, esse jogo foi em 2012, o Santos venceu por 2-0, 3 empates, um em 0-0, outro em 1-1 e em 0-0 em 2010, 2 derrotas, além do 5-4, o Flamengo venceu por 2-1 em 2009, nesse contexto dessas 6 partidas, então aproveitamento de 33%, são 4 gols do Neymar e uma assistência. Ele fez 2 gols e uma assistência naquele 5-4, em outras 2 partidas o Neymar também deixou um golzinho, mas é um histórico importante nesse confronto. A gente botou agora aí, ó, todos os placares desses Santos com o Neymar versus Flamengo. A curiosidade é só que o último jogo dele com a camisa do Santos foi contra o Flamengo. Ele joga contra o Flamengo e é vendido ao Barcelona. Isso, em Brasília. Em Brasília. Foi aquele último jogo ali, 0-0. Deixa eu só para não deixar passar batido. O Zé falou um negócio assim, ali meio ampassando, né? O Neymar não tem nenhuma participação em gol nesse Campeonato Brasileiro. É impressionante isso, porque assim, é um cara com todo o potencial dele, atacante, tá ali perto da área e, na verdade, a única participação dele em gol, coisa e tal, é o gol com a mão, aquele que é... Ele rendeu a ele a expulsão. O gol é anulado, ele é expulso e o Santos perde. E o Santos perde logo depois. Semana, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado esses jogos que você tá voltando de férias, mini férias, mas foram férias, com perna pesada, amistoso, então... O jogo de amanhã, esse sim é um jogo que a gente tem que olhar com mais carinho. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Amanhã tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro, 8 horas da noite, pra gente manter a ponta. Lógico que a gente vai manter trabalho pro Neymar. Eu sei que vai ser aquele jogo de ataque contra a defesa, porque como tem o Neymar na outra ponta, ele não vai correr, ele vai querer só esperar a bola. Então já é 1 a menos. Isso é verdade. É por isso que o Felipe tá cobrando o Pedro. Tem que correr, tem que se esforçar, porque a gente não quer entrar com 1 a menos, entendeu? E Pedro não saiu de pauta ainda, continua. E como o comentarista falou, faz sentido. Quando vazou aquela informação com o Mauro César sobre possível venda do Pedro, talvez aquilo ali foi já uma indireta para ele mesmo, para ele se tocar, porque ele já vinha fazendo corpo mole. Ó, se você não correr, a gente vai te vender. Praticamente isso, né? Uma indiretazinha, já uma pitadinha de sal ali só para ele. Só que aí ele alega que foi esse vazamento que deixou ele assim,
Nananina não, já vinha acontecendo muito antes. Ó, faz sentido isso aí, hein? Mas vamos ver o que dá, porque ele já não foi relacionado para esse jogo. Vai ficar com certeza lá no ninho treinando, mas não participa desse. Provavelmente contra o Fluminense também não. Quem sabe na semana que vem. Até agora ele não pediu desculpa. Felipe Luiz, o elenco, a nação rubro-negra, ele não pediu desculpa para ninguém. Foi só um deslize. Ah, uma coisa tão simples. Enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal, a fortalecê-lo e eu agradeço. Compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.